Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Jesus. Aceitar ou seguir? Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Tá aí um tema que, pelo menos, assim, numa primeira olhada, pode parecer bem simplão, mas isso implica, aceitar ou seguir, dilemas muito grandes e, sobretudo, estilos de cristianismo. E isso não diz respeito somente à questão da palavra, mas até, vamos assim dizer, no modo com o qual nos portamos diante de Jesus. Hoje se fala bastante de aceitar Jesus, não é isso, Ferreira? Pois é, e diria mais. Eu acho que até quem é ateu já teve que lidar com esse dilema, porque certamente alguém já chegou com essas proposições pra você. Precisa aceitar Jesus, né? Muito bem, tudo isso e muito mais nesse programa 151. Vamos voltar ao juízo, vamos voltar ao mesmo uma conversa de sempre, organizadinho, com leitura, não é, Alexandre? A gente se apresentou? Oi? A gente se apresentou? Rapaz, eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Olha, não vai ser uma conversa como de sempre. A gente vai tentar. Zoada como de sempre, será? Pois é, o mesmo senso de responsabilidade de sempre. Pessoal, se você tá chegando aqui a primeira vez, normalmente não há essas coisas nessa ordem. Volte aí umas 4 casas que você vai ver como é uma conversa normal. Mas, não Alexandre, volte em uma casa que não é parâmetro pra nada. Não volte pro 150. Nunca. Esse não é parâmetro pra nada, né? Bom, como sempre, a gente tem um jogo. Alexandre, eu tô bem corrido, então certo. Eu peguei, adivinha o quê? As cartinhas, o puxa conversa de cinema. Boa. Né? Agora que tem aí um festival de streaming pra gente não assinar, quem sabe a gente possa puxar uma conversa de cinema. Vamos lá? Vamos sempre. Vamos lá, me diga pare. Pare. Parei. Alexandre, eu acho que esse já. O fascinante mundo das celebridades foi mais bem retratado em qual filme? Eita. Cara, eu queria falar Era Uma Vez Hollywood. Mas eu não assisti. Ah, não acredito. Não, só li as resenhas. Que nota que você dá, Alexandre, pelas resenhas? Nota 9. Muito bem, muito bem. Pronto, eu gostei de Era Uma Vez Hollywood. Eu vou voltar. Obrigado pela sugestão. Agora você tenta dizer outro. Que fala do mundo das celebridades, cara. Eu nem sei se tem filme assim, hein? Tem, você quer ver? No filme brasileiro tem muito. Minha Mãe é uma Peça, 1, 2 e 3. Um filme que eu adoro. Tá bom, eu vou colocar esse. E esse fala das celebridades? Não, é inclusive um brasileiro que não fala, mas tem bastante celebridades. Mas se você pegar, por exemplo, os filmes da Xuxa, que tem ali um monte de celebridade, muitos convidados, de Gugu Liberato a Faustão. Passando por Sérgio Malandro e as Paquitas. Sim, por Conrado. Conrado, o gato Conrado, hein, Alexandre? Eita. Qualquer filme brasileiro da Xuxa. Eu vou confessar aqui, Alexandre, que eu nunca assisti nenhum filme da Xuxa. Que isso, menino? Como não? Nunca assisti nenhum filme da Xuxa. Você já era mais grandinho, né? Já. Nunca passou pelo meu radar. Vamos lá, outro, Alexandre, vamos lá, vai lá. Vamos. Pare. Quando pensa em ficção científica, qual filme que lhe vem à cabeça? O meu já tem. Caramba, cara. Puxa vida, vem um monte, cara. No meu, já tô aqui na cabeça já. Eu vou puxar aqui pela memória afetiva Robocop. Robocop, nossa, mas é uma ficção científica pesada, hein, Alexandre? Pesada, mas essa coisa do homem-robô, o ciborgue, cara, não, Robocop é um bom filme. Pra mim, ficção científica é automaticamente 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu penso em 2001, Odisseia do Espaço, mas penso também em Tron.
Tron é legal. Mas é que eu tenho um carinho por 2001. Eu lembro de pequeno, assim, assistir e dormir, porque é um filme fácil você dormir, né? Mas eu lembro ali da cena dos macacos, tudo aquele começo. Pessoal, eu vou dar uma dica. Se você já casou e usou essa música, beleza, eu não tenho muito o que fazer, né? Mas se você for casar, usa outra música, né? Essa música não é tão legal assim. É o contexto, né? Olha, quando eu exerci o ministério e tocavam essa música, eu sempre esperava, sei lá, um macaco batendo osso no meio do corredor, entendeu? Você dava um sorrisinho por dentro. Sorria, falava, que horas vai entrar o macaco batendo osso e jogando pro alto, né? Mas, lógico, quem sou eu pra falar do casamento e da música do casamento das pessoas? Tô brincando, não é? Mas, sei lá, acho que não combina. Mas eu gosto muito, e depois você vai lendo ali as análises, as explicações, e reassiste de novo 2001. A cada vez que eu assisto 2001, eu descubro uma coisa nova, assim, que me deixa encantado. Sem contar que foi o filme, não é, Alexandre? Que serviu de ensaio ali pro Kubrick falsear a viagem do Homem na Lua, né? Porque nunca aconteceu. Quem filmou aquilo ali foi o Kubrick, né? Sim. Hein? E a gente tem que fazer a menção rosa aqui também, é De Volta para o Futuro, hein? É uma ficção científica, mas eu tenho pra mim que tá mais na área de... Não é uma baita. É o melhor filme de viagem no tempo. Sim. Seguido de 12 Macacos também. É uma boa ficção científica, hein, Alexandre? Tem muita... Tem 12 várias. Macacos é excelente, viu? Próprio Planeta dos Macacos também. Rapaz, é mesmo. O primeiro, velho e o novo. O velho e o novo. O velho é o primeiro, né, Alexandre? O novo, os três. Eu torço pros macaquinhos, sempre. Nunca. Eu quero que os homens morram. Eu torço pelos macaquinhos. Não tem como não torcer. Como que é o nome do macaco... Caesar. Chefe? Caesar. Caesar. Mas lá dos anos 70 é o Dr. Zales, o Cornelius. É a Zira, que é a... Mas aí o Charlton Heston beija a Zira na boca. Aí não dá, né? Vamos pro tema, Alexandre. O cara fez Moisés e depois sai beijando macaco no cinema. Tá de zoeira, pô. Tá certo, Charlton Heston. Quem sou eu pra criticar? Alexandre, você já assistiu aquele filme Tiros em Columbine? É um documentário dos tiros lá dos jovens que atiraram. Sim, né, sim. E aí eles vão atrás do Charlton Heston. Né, o Michael Moore, porque ele era representante da Associação do Rifle. Cara, olha, nossa, eu peguei peguei um asco do Charlton Heston depois daquele filme, viu? Porque o cara era armamentista, todo maluco. O cara fez Moisés, rapaz. Ben-Hur, fez o Planeta dos Macacos e não aprendeu nada. E foi ladeira abaixo. Foi ladeira abaixo a vida. Agora a gente pode ir pro tema, Alexandre? Vamos, que é o que importa. Jesus pede para o seguir e imitar pelo caminho do amor, de um amor que se dá totalmente aos irmãos por amor de Deus. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Este, como exige a imitação de Jesus do seu amor, de que lava os pés, é sinal. Se eu vos lavei os pés, sendo Senhor e Mestre, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, vocês também façam. O comportamento de Jesus e a sua palavra e as suas ações e os seus preceitos constituem a regra moral para a vida cristã. De fato, essas suas ações e particularmente a sua paixão e morte na cruz são a revelação viva do seu amor pelo Pai e pelos homens. É precisamente esse amor que Jesus pede que seja imitado por quantos o seguem. Este é o mandamento novo. Um mandamento novo vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Para começar assim de maneira bem ortodoxa, não é, Alexandre? Citamos então Veritatis Splendor, do Papa João Paulo II. Porque se a gente quer agradar um público mais ortodoxo, é só citar essa carta em específico, desse Papa em específico, né?
Olha, pra agradar mais, só se citasse a Dominus Jesus. Tem gente que tem isso aí, lê todo dia, hein? Todo dia. Você já viu falar em livro de cabeceira? Livro de cabeceira. É a carta de cabeceira. Então, não, os caras usam pra calçar o criado mudo. Pior que a gente conhece uns assim, né, Alexandre? Conhece. Mas quem olha... sabe a gente faz um programa sobre esses caras que a gente conhece, hein, Pedro? Pô, sabe aonde? Alexandre, muito rapidamente, desculpa aí, pessoal, lá no grupo dos patrões. Aliás, os patrões acabaram, né, Alexandre, de receber mais um programa exclusivo falando sobre as aventuras da vida acadêmica, né? Sim. Então, se você quiser ser patrão de uma conversa, procure aí lá no nosso Instagram, no link da bio, indica lá o caminho que você tem pra fazer. Mas a gente pode fazer, hein, Alexandre, também sobre esses, hein? Sobre essas figuras lendárias e míticas que a gente conhece. E vários. Do mundo eclesiástico. Muitos. Vamos abrir a caixa de Pandora. Nossa, vamos pagar pra gente não publicar, hein? Olha aí. Mas a Veritatis Explendor, ela começa com algo que é bem interessante, que é falar do seguimento de Jesus. Ele usa ali o vem e segue-me de Mateus 19, não é? E ele fala que seguir Cristo é o fundamento essencial e original da moral cristã. Isso é o Papa... É o esplendor da verdade. Pois é, então, o esplendor da verdade consiste, sobretudo, em seguir essa verdade que é Jesus Cristo. Aliás, esse é um tema interessante que a gente deveria tratar também, não é, Alexandre? Hoje é a gente fazendo pautas, a verdade, não é? E entender aquele conhecereis a verdade vos libertará, que não é nada que o presidente do Brasil usou, não é? O contexto é outro, totalmente diferente. Mas João Paulo II fala de que conhecer a verdade, o esplendor da verdade é se colocar no segmento de Jesus, né? Isso é uma parte importante pra gente destacar. Mas, Alexandre, aceitar Jesus ou seguir Jesus? Por onde a gente começa? Eu acho que a batata tá quente aí, do pêndulo está pendendo mais pro lado do aceitar. Eu acho que a gente tem que encarar esse bicho de frente logo, Pedro. Mas a batata tá assando no ponto de vista de contexto ou pra gente chutar essa bola no programa? Eu acho que a gente tem que chutar logo, porque é o, digamos, é o lado mais incômodo da coisa, Pedro. Sim. Porque, vamos falar a verdade, quem nunca ouviu essa frase... Opa. Você tem que aceitar Jesus. Sim, né? Como seu Senhor e Salvador. E quem nunca sentiu ranço quando ouviu essa frase, e esse é o maior incômodo da questão, né? Eu diria ainda, Pedro, que o grande problema é que às vezes o evangelizador, ele parece um garçom, né? Você tá lá na festa, você tava citando lá o contexto do casamento, você tá lá na festa do casamento, no bufete, aí chega o cara e fala assim, aceita um canapé? Aceitam uma água com gás, né? Aceita Jesus? Aceita um Salvador? Aceita um Salvador? Aí você fala, não, tô de boa. Aí... E me incomoda muito, Alexandre, porque isso parece uma coisa... Eu nunca tinha pensado no sentido de garçom servindo, mas parece também uma coisa muito contratual, muito comercial e muito simplista. Me explico, né? Eu me recordo que há muito tempo atrás, eu fui num velório de uma parenta, né? De uma tia da minha mãe. E foi lá um padre fazer as exéquias. Eu não era nem sacerdote, não exercia o sacerdócio, muito antes. E foi um padre que fez aí uma exéquia bem pobrezinha, né? Vamos seguiu a média, né? E depois foi lá um pastor. Eita. E o pastor, porque tinha parte da família que era evangélica e tudo. E aí o pastor falou assim, olha, eu queria dizer a vocês, para vocês se sentirem felizes, de que ontem conversando com ela aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, ele colocava isso para dizer assim, fiquem tranquilos que ela agora tá salva. Agora tá de boa. Porque ontem, enquanto eu ofereci isso contratualmente para ela aceitou e por isso agora ela tá...
salva ou num bom lugar. Assim, tem a questão da redenção, dela se arrepender dos pecados, não é? A contrição e Deus salvar, mas tem também o fato de que é desrespeitoso com tudo aquilo que ela viveu de fé, porque era uma mulher católica, sabe? Esse sentido de impor ou aceitar é sempre muito difícil, né? E me incomoda, Pedro, o bem casado, sabe? O pacotinho que chega assim pra você e fala, tá aqui Jesus. Aí você olha assim pra aquilo que você tem e fala, não, mas eu tenho? Aí o cara fala assim, não, né? Eu tenho a versão recal aqui, ó, porque essa sua versão aí tá bugada. Sim. Aí... Pode ser que você não... E aí, tá bugada, Alexandre, é um discurso terrorista, porque a pessoa tá numa dificuldade ou agonizando e o cara vai te dizer, se você não aceitar desse jeito aqui, você vai pra danação. Cara, assim, é desonesto com a fé da pessoa. Você pega a pessoa no momento mais desarmado, de agonia ali, e faz esse discurso, é antiético até, né? E contradiz aquilo que é a própria mensagem, né, ou o próprio evento salvífico que Jesus traz. Mas esse é um problema, Pedro, que é uma questão de embalagem, né? Porque se você for pensar, o cristianismo, quando você coloca esse nome, cristianismo, é uma embalagem. Quando você fala catolicismo romano, é outra. Quando você fala Novo Testamento, é outra embalagem. Quando você fala Jesus, é outra. Quer dizer, se você não abre... quando você fala Jesus Cristo, é outra ainda. É outra. Mas se você não abre a embalagem e vê o que tem dentro e fala assim, é isso que eu quero. E se você não dá esse passo primordial e eu diria essencial para a fé, você não pode aceitar coisa nenhuma e essa sua adesão, ela é superficial, né? E aí o Pedro falava de uma situação complicada, eu vou citar uma outra que complicadíssima, que você vê também em algumas igrejas. Você vai lá no culto, é a primeira vez, Pedro, que você foi naquele culto, e aí ao final o dirigente do culto chega pra você e fala, agora aqueles que aceitaram Jesus vêm aqui, na frente de todo mundo, né? E se você não vai, rola aquele constrangimento, né? Capaz de dizer que você tá com capeta, né? Pô, o que aconteceu? Que esse cara não foi, né? Pô, o cara tá oferecendo Jesus e o cara não foi? Sim. Mas por quê? Claro, com toda a honestidade do mundo, você não abriu o pacote ainda? Como é que você pode querer consumir, né? Querer consumir, né? Então, tiramos o elefante da sala, Pedro, da sala de cristal. Quando se fala em aceitar Jesus, esse é o grandíssimo problema. É o contexto de imposição que existe hoje em dia aí, né? Justamente. E, assim, ouça aquilo que sua mãe te falava. O velho conselho sábio das mamães. Não aceite nada de estranhos. Sensacional. É verdade. Não é verdade, Pedro? Quem sou eu para discordar? Isso é válido até hoje em dia. Mas, Alexandre, de fato, esse é um problema. Mas também e no nosso meio cristão católico, essa linguagem de aceitar Jesus, ela não faz parte. E se fizer, como um teólogo e um filósofo aí, não aceita, não deixa esse tipo de discurso entrar. Porque a gente citou aqui Papa João Paulo II, ele não fala do aceitar, ele fala do seguir. Seguir, justo. E aqui entra um modelo cristão, católico, sem demérito a outro segmento de Jesus Cristo, a nenhuma outra, como o Alexandre diz, e também não é demérito a nós, e outra denominação cristã, que usa o termo aceitar, mas entre católicos esse termo aceitar, ele não entra porque a gente tem um termo mais específico, que é o termo e é o ato de seguir Jesus. Que tem, lógico, uma vasta produção. Eu vou falar para você que eu vi agora um biblista, o professor padre Boris Agustin, ele orientou, se não me engano, uns 3 ou 4 mestrandos que trabalharam nessa questão de seguimento de Jesus. E isso, sobretudo, no Evangelho segundo Lucas, né? Usando ali Emaús, alguns outros exemplos e tudo mais. É uma produção que está aí saltando, né? Por quê? Papa João Paulo II
bate muito nisso na Veritatis Splendor, mas também os biblistas ultimamente retornam a olhar com atenção a importância deste termo, seguir Jesus, que tem muito mais a ver com o encantamento, né, Alexandre? É um termo amplo e a gente pode desdobrar ele um pouco aqui, mas o sentido primeiro é o de encantamento. E, Pedro, pra gente partir de um aspecto bem fenomenológico e que todo mundo entende nos dias de hoje, olha lá pras redes sociais, né? Que tem o lance do, ao mesmo tempo, ser seguido e do seguir. Cara, é fantástico o que os caras fizeram com as redes sociais. Porque é um termo que até algum tempo atrás você sequer usaria num contexto de amizades, de relações sociais. Me segue. E me segue. E os caras colocam lá. E o lance é esse, que você segue, mas você também é seguido. Você se interessa por pessoas, mas também tem pessoas que se interessam por você, pelo que você faz. E essa coisa do interesse é o ponto de partida, né? Jesus, que conseguia seguidores, gerava um interesse, né, por ele, pela sua mensagem, pelo que ele fazia, e isso é legítimo, né? Seja no segmento de Jesus, seja no segmento de quem quer que seja. Talvez Jesus fosse até, nos dias de hoje, um pouco antipático, né? Porque alguém ia perguntar, mas Jesus segue quem? É que nem o Papa no Instagram, não segue ninguém. Então, pois é, né? Que cara chato, meu. Não segue ninguém. Não segue ninguém. Nessa parada de seguir aí é ruim, né? A gente já contou essas histórias aqui, não é, Alexandre? Que o arcebispo de São Paulo seguia poucas pessoas no Twitter e uma delas era você, né? É verdade. E aí na época do conclave, o que aconteceu? Você pegou uma onda de gente indo atrás de você, né? Foi um bocado de gente. E pensando que eu era alguma coisa. Fala, nossa, o arcebispo de São Paulo segue aí 30 pessoas, uma delas é esse cara aqui, nossa, meu Deus, né? É porque o Alexandre é um early adopter, um cara que usa o Twitter. Depois do Cris Dias, o Alexandre foi a segunda pessoa a usar o Twitter. Não, então, sim, mas aquela conta lá já foi, hein? Já foi embora. Agora é uma outra conta. É outra vida, outra conta, né? Mas, Alexandre, me chama a atenção, nunca tinha pensado nesse sentido, do seguir Jesus aos moldes de se seguir alguém numa rede social. Você segue alguém, de fato, que te gera algum interesse, que você quer saber da vida, que você quer saber do que fala. Isso é bem legal. E você pensar o segmento de Jesus a partir desse ponto de vista abrem novas possibilidades. Sim. Valeu mesmo, porque assim, talvez para essa geração mais nova, ou para quem não entende essa questão do seguir é o quê? Se colocar atrás e tudo, mas não. É perceber que Jesus lhe desperta interesse e que você vai segui-lo como você segue um artista, um cantor, um desenhista, ou a página de uma conversa, porque você quer saber o que pode te oferecer. É lógico que ninguém é mais do que Jesus, a gente sabe disso, mas o sentido do segmento passa também pelo encantamento, né? E ilumina, inclusive, o aceitar, né, Pedro? Sim. Se você segue, se você já comprou as ideias, aí faz sentido você aceitar. E aí você aceita aquilo que aquele que você segue oferece. E aí eu vou de novo, então, aqui utilizar o mesmo exemplo do Alexandre. Vamos supor, eu sigo um desenhista e o cara fala assim, olha, eu gosto de usar essa caneta aqui quando eu desenho. O que eu vou fazer? Né? Eu vou dizer, eu vou aceitar a dica desse cara, eu vou atrás dessa caneta, Exato. Porque pode ser que eu desenhe que nem ele. Se eu usar essa caneta... Mentira, impossível isso acontecer. Né? Mas eu vou dizer... Mas às vezes melhora. Melhora, um instrumental melhora, né? No caso de Jesus, aceitar aquilo que ele tem a oferecer também, né? Não que você vai ser como ele, a gente vai debater isso daqui a pouco também, né? Mas você consegue compreender, entender e, quem sabe, agir, atuar da mesma maneira que aquele que você se coloca a seguir te propõe. Nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Alexandre, você deveria... creio eu, lá vem, fazer ali um artigo, alguma coisa nesse sentido, ou se quiser a gente faz junto. Bora. E a gente publica. Vamos tentar pensar nisso aí. Bora, vamos né? Vamos rascunhar. Vamos invadir agora também as revistas científicas, Alexandre. Olha aí. O ruim Até a gente lançar a nossa própria. A nossa própria, tá certo. Alexandre. Uma conversa magazine. Uma conversa, revista científica, e você manda
manda aí suas publicações. Bom, a gente já falou então da questão do aceitar Jesus e o quanto isso tem as suas implicações, e a gente falou também do seguir Jesus. Acho que antes desses patrocinadores, Alexandre, lembrar aí que há uma série de exemplos bíblicos de seguimento de Jesus. Por exemplo, o cego na beira do caminho, depois que é curado, começa a seguir Jesus no caminho, né? Ele não está mais na beira, ele começa a seguir Jesus no caminho. Jesus fala, vem e me segue lá para o jovem no Evangelho segundo Mateus. Os discípulos, os primeiros discípulos de Jesus começam a segui-lo lá no Evangelho segundo João, porque João Batista aponta. Ou seja, o que mais se tem no Evangelho é esse movimento de seguir Jesus. Muitos se colocam como seguir. E Jesus se coloca como caminho. No capítulo 14 ele fala, eu sou o caminho. Ou seja, o caminho você segue, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acho que é sempre importante lembrar desses exemplos. E você não tem Jesus mandando aceitar. Me aceite. Não. Ele fala, vem e me segue. Então, também a turma que gosta de raiz bíblica das coisas, perceber no próprio Cristo esse movimento muito maior de me segue, né? Me siga. Eu acho que isso também é importante destacar, né? Eu acho, assim, que por trás desse conceito do seguir vem toda a ideia de discipulado, vem toda a noção, Pedro, até mesmo de santidade da Igreja Católica, né? Como para você ser uma pessoa santa, você tem que seguir aquilo que Jesus falou. Sim. E esse é um conceito, inclusive, que a gente pode aplicar a outros mestres, né? Então, a gente não precisa nem falar de fé ainda, né? Sim. Mas, de todo modo, ele é um conceito basilar para você, de fato, assumir uma fé, né? O cristianismo pode muito bem ser um lifestyle, né? O cristianismo tem ensinamentos suficientes para que você paute a sua vida, ainda que você sequer diga, eu creio em Jesus, né? Sim. Inclusive, é uma crítica que se faz muitas vezes aos próprios cristãos. O cara, ele se diz cristão, mas ele não vive aquilo que Jesus fala. Pois é, né? Quer dizer, dizer que crê, às vezes não é seguir, inclusive, né? Agora, seguir, muito provavelmente, vai te levar a uma crença que ela tem consistência e que ela, de fato, transforma a sua vida, né? Então, você pode pegar grandes filósofos da antiguidade, o próprio Platão, né, com seus ensinamentos, Aristóteles, você pode ir lá pro Oriente Médio, você tem os ensinamentos de Buda. Cara, com todos esses caras, você pode aprender muita coisa, né? Se você pegar Jesus como um mestre só, você pode aprender muita coisa. Inclusive, você pode pegar lá o Islã. Jesus é um profeta, ou seja, é um sábio que tem muitas coisas para ensinar para a humanidade. Então, o conceito de segmento, ele, se você levar ele a sério, você já vai ter bastante trabalho. Mas dá para intuir aí que talvez ele não seja um conceito suficiente por tudo aquilo que eu falei, né? Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Bom, Alexandre, vamos perder uma graninha? Vamos. Presta atenção que chuchuzinho essa música que você vai ouvir agora. Você vai até chorar. Ulala! Meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Me perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.
Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. Me perguntou de novo no sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir. Pedi que eu transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: It's a me, Jesus! amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Nós estamos hoje falando sobre Jesus. Olha só como nós estamos cristãos. Muito. Estamos falando sobre os dilemas de aceitar e seguir o Mestre. E nós já falamos lá no começo que esse negócio de aceitar e enfiar a goela abaixo não é muito legal. Já falamos que seguir é coisa boa, que inclusive tem um monte de gente que está retomando essa ideia do seguimento de Jesus. E eu já sinalizava que, Pedro, tem complicações nesse conceito? Sempre tem, né, Alexandre? Isso é importante. Agora que a gente tá teorizando, sempre tem complicação em tudo, não é verdade? Tem. E principalmente se a gente procura. Pois é. E tudo tem seus prós e tudo tem seus contras. E o termo seguir Jesus também tem algo de complicador, porque também é aquilo, né? A honestidade intelectual exige de nós que a gente faça uma análise completa de tudo isso. Qual é sempre o problema de seguir Jesus? Pensa que se você segue alguém, persegue alguém, você dificilmente consiga fazer isso estando à frente. Um seguidor de Jesus... Você pode ser, inclusive, ser um chato, né? Um stalker. Olha, pode. Parece a cachorrinha daqui de casa quando tá com fome. Ela fica atrás o tempo inteiro, quase derruba nós. Mas o seguir tem esse problema de sempre estar um passo atrás. Deixa eu dar um exemplo, Alexandre. Diga. Quando Pedro, ali naquela cena que Jesus pergunta aí, vós, quem dizes que eu sou, né? No Evangelho de Mateus, bonito. Também, segundo Mateus. E Pedro fala, tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo em seguida Jesus fala da paixão e Pedro repreende Jesus. E o que Jesus faz com Pedro? Ele diz, o quê? Vá de retro, Satanás. Ou seja, vai pra trás, opositor. Pega lá o programa que a gente fez de Satanás. Vai pra trás, porque você se opõe. E por que ele manda Pedro pra trás? Ora, porque atrás é o lugar do discípulo, não é? Caramba. O discípulo tá sempre seguindo, ou seja, você se opõe, por isso você tem que se colocar no lugar do discípulo, não é na frente. Você não é... E ele ainda diz, vai de retro, Satanás, tu és pedra de tropeço, ou seja, se Pedro caminha pela própria cabeça à frente, ele é pedra de tropeço. Pra Jesus havia não tropeçar, Pedro no meio do caminho. Havia um Pedro no meio
do caminho. Para Jesus não tropeçar, ou Jesus não tropeça, mas para alguém não tropeçar, é necessário que o Satanás, que no caso ali exemplificado é Pedro, vá para trás, se coloque como seguidor. Fantástico. Isso é um problema também, não é? Não para nós que queremos seguir, mas do ponto de vista de que você nunca também vai ter total independência, se eu me faço explicar, né? Sim, não, eu achei ótimo, Pedro. A ideia do vá de retro como colocar as coisas no seu devido lugar, porque afinal de contas o vá de retro é o contrário ou do se colocar à frente, ou como que eu posso dizer que eu absorvi essa ideia? De certa forma, é o contrário do discipulado que Jesus está pedindo, né, Pedro? Sim. Porque é olha, se coloca no lugar do discípulo porque você ainda não está maduro o suficiente para dar um passo à frente. Pois é, você não está maduro. Você é maduro no afirmar a fé. Pense no quadro, né, dessa cena. Você é maduro o suficiente para proclamar a fé de maneira correta, mas você não é maduro o suficiente para liderar as pessoas. Então vá para trás, porque quem lidera aqui sou eu. Ótimo, é excelente. E eu acho que esse é uma coisa que você começa a distanciar Jesus dos outros mestres, porque de uma maneira geral, né, nas tradições religiosas, o discípulo é sempre aquele que corre atrás, até que um dia ele para de correr atrás, né? E ele se coloca na posição de, não, agora eu aprendi o que eu precisava aprender e agora eu me coloco ao seu lado, né? Uma das possibilidades é me coloco ao lado daquele que era o meu mestre, porque agora nós somos iguais, que agora caminhamos juntos. E, cara, o quanto isso às vezes é complicado na experiência do cristianismo, né? Quanta gente, Pedro, que você já viu na igreja, que caminhou, que foi lá, que participou de pastoral e tal, e chega uma hora a pessoa cansa, né? Porque ela nunca teve coragem de dar um passo à frente. Ela sempre tá um passo atrás, e aí tem uma hora que parece que o modelo que é Jesus passa a ser inalcançável, inatingível, e se cansa. Ô Alexandre, eu lembro de um cara que uma vez foi dar uma palestra para nós quando estávamos no seminário, você lembra bem disso? E ele é o cara lá que saiu do Opus Dei, você lembra? O professor Jean Lawande. E ele falava dos perigos dessa questão de direção espiritual, e ele falava, o melhor é que a pessoa saiba se autodirigir. A direção espiritual é importante, ele dizia, não é que ele falava mal, mas é porque foi o jeito lá que ele também viveu, não é? A direção espiritual, ele colocou que ele fazia lá no contexto eclesial que ele vivia, era uma espécie de controle dele, controle de tudo, né? Ele era muito controlado. E ele falava, tão importante quanto a direção espiritual, acho que eu vou formular melhor, é a questão de que a pessoa precisa também saber se autodirigir. Porque o perigo de se colocar no segmento, a gente falou bem do segmento e agora vai falar assim um pouco não na crítica, mas naquilo que diz respeito aos contras, é que você vai sempre ter alguém que lhe seja o guia para esse segmento. O problema é que essa pessoa às vezes não consegue se autoguiar, quanto mais guiar outros também. Isso acontece, né? E eu diria, Pedro, que o grande perigo nesse sentido é Jesus virar um marionete, né? Porque alguém coloca lá um marionete de Jesus na sua frente e fala, olha, Jesus faria assim. Aí levanta o braço do marionete, olha, porque Jesus faria assim, e levanta a perninha do marionete para dizer que você tem que seguir daquele jeito. Mas é o Jesus que essa pessoa está apresentando para você, né? E aí a questão do imitar é sempre complicado, porque Jesus acaba virando uma muleta, né? Ou a religião acaba virando uma muleta, o seu diretor espiritual acaba virando uma muleta para você, porque você não consegue fazer nada, como o Pedro já disse, pensando por si. Aí entra aquilo que é a crítica de Nietzsche à própria religião, não é, Alexandre? Que fala do super-homem, do homem que é capaz de ser um deus. Me corrija se eu estiver errado, né? Mas que o super-homem, ou o homem livre, né? Totalmente livre, capaz de se autoaconselhar,
aconselhar, ele substitui a figura divina, não é? Ou seja, ele não se coloca em segmento. Ele é capaz de se autoguiar. É isso, né? Que diz também o Nietzsche, não? Sim, que ecoa lá os imperativos categóricos do Kant, né? Você faz o certo porque é o certo, né? Não porque tá lá no código do direito do consumidor, né? Mas você faz o certo porque tem que fazer. E aí é que tá, Pedro. Olha só. Vamos iluminar um pouquinho mais também o conceito de seguir. Quando você pega lá no Evangelho de São Marcos, ou segundo São Marcos, a primeira palavra que Jesus fala para os discípulos é vem e segue-me, né? Como quem diz, vem junto de mim, né? Cola comigo, né? Tá chamando para um convívio. E lá no final do Evangelho de João, ou segundo São João, ele diz para Pedro, né? Depois do Pedro, tu me amas e tal, e Pedro falar, o que vai acontecer com João? Jesus falar, não esquenta a cabeça com João, você vem e segue-me. Mas no sentido de sucessão, né? Vem e ocupa o meu lugar. Olha só, aquele que tinha sido, vai um pouquinho para trás, baixa a bola um pouquinho, agora ele fala, vem e me sucede, né? Eu vou pra junto do Pai e agora você tem que estar aqui onde eu estive. Sim, né? Sim. Ampliamos o conceito de segmento. Não à toa, né, Alexandre, que, lógico, a referência é outra, né, porque esse evangelho é o evangelho segundo João, mas depois você pega Atos dos Apóstolos, Jesus vive a sua própria paixão e morte, né? E a gente sabe que depois Pedro vive sua própria paixão e morte. E a gente sabe que Pedro teve de verdade a sua paixão e morte, né? Que morreu crucificado, de ponta cabeça, como diz a tradição. Ou seja, o segmento foi total. Tem o Quo Vadis, não é? Pra onde vai Pedro, não é isso? Então, quer dizer, Pedro se coloca mesmo no segmento até o fim, vamos assim dizer. Sim. E pra mim, me agrada muito e a gente não pode deixar de falar aqui dessa ideia do ser igual, né? Do vir após, do suceder, né? Cara, isso é fundamental no segmento de Jesus, né? Você tem que segui-lo, mas no sentido de uma hora, você tem que ser Cristo. Sim. Né? E Pedro, olha, eu acordo de manhã, todo dia, 5:30, né? E é inevitável. Esses dias eu tô indo de carro, né? Tô fazendo um sacrifício até financeiro de ir de carro trabalhar, por conta da pandemia. Mas eu vejo um monte de senhor, de senhora indo pro ponto de ônibus para poder trazer o sustento para sua casa, sabe? São outros Cristos, sabe? Porque estão se sacrificando, porque estão se colocando no lugar do Cristo. Não é o Cristo que fala, pega a sua cruz, né? Sim. Se você quer me seguir, pega a sua cruz. É isso, é se colocar na cruz, é seguir Jesus, né? Não dá para você imitar o Cristo simplesmente tentando ser o bonzinho da história. Né? O seguir significa sacrificar-se. O seguir é ser bom a tal ponto que alguém olhe para você e diga, puxa, eu vi Cristo nos seus atos. Sim. De fato, o segmento, ele tem implicações éticas e morais, Alexandre, que aí a gente deveria perguntar se o mundo está disposto a assumir essas implicações, né? Se a atual realidade coloca. E ao mesmo tempo, como você vem dizendo, tem gente que faz um segmento diário de Jesus Cristo e que faz isso no anonimato também, né? Sem a gente saber, sem a gente perceber. Sempre. E aí, talvez, né, quando você fala no mundão aí, voltando à analogia das redes sociais, talvez Jesus só ia ter 12 seguidores mesmo. Né? Não ia ter 12 milhões. Não ia conseguir vender nenhuma caneca. Não ia ser tanto, né? Pois é. Não ia. Ia fazer a live, ia ser daqueles que quando a gente entra na live por acidente, fala, eita, entrei sem querer, rapaz, desculpa. Ai, deixa eu sair logo. Deixa eu sair logo para não marcar que eu entrei, né? Sem dúvidas, porque assim, isso é algo que a gente precisa dizer, né? Jesus conquistava muita gente pobre e tem aquela música do Padre Zezinho que fala, catalogaram Jesus, acho que é Yeshua a música, eu não lembro exatamente qual é. Um dia ela volta também aí nos desses patrocinadores e ele falava que acompanhavam Jesus
cegos, coxos, mudos e até oficiais. Mas gente que não era querida, né? Então, quer dizer, Jesus provavelmente não seria tão seguido de verdade. Você tem muita razão nisso. Sobretudo pela exigência, mas talvez porque a mensagem era difícil e dura até para quem seguiu. Os discípulos falam isso, né? Nossa, mas essa mensagem também é muito dura, senhor. Pega leve, né? E aí você já pensou, Pedro, se o seguir Jesus de fato seja isso? Você dar uma perspectiva para o cego, dar uma perspectiva para o pobre, né? E se levar isso a sério, será que alguém está seguindo Jesus, né? Será que nós estamos, Pedro Luiz? Pois é. Porque isso influenciaria diretamente até aquilo que é a nossa relação com o próximo e mesmo com a política, com uma série de outras coisas, né? Sim, as escolhas de todo dia, as escolhas cidadãs. E até, lógico, a concepção de segmento religioso, né, Alexandre? Isso também seria afetado diretamente. Né? E tem uma coisa, né, voltando aí pro lado filosófico, que eu não posso deixar de falar, porque quando eu descobri, eu fiquei encantado, é que, por exemplo, na concepção aristotélica de amizade, amigo é aquele que você consegue enxergar como um igual. Não sei se eu já falei isso aqui. Eu devo ter falado, porque eu acho isso... Acho que não. Mas quando a gente desdobra isso, Pedro, tem implicações tão grandes, né? Você imagina que toda a concepção, né, do mundo grego de polis, de cidade, ela está alicerçada nessa ideia de que a cidade é o lugar dos iguais, né? Onde a nossa amizade, ou você conseguir olhar para o outro como igual, é capaz de fundar o próprio ser social, né? Essa grande construção que é a polis. E aí quando você leva para o lado do cristianismo, né, você, de certa maneira, seguiu tanto Jesus e ele te encantou tanto e você amou tanto essa pessoa que é Deus e que impactou a sua vida, que você se fez outro igual e você já não consegue mais distinguir. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, sim. Perfeito, né? E isso constitui um grupo, uma comunidade, e o segmento deixa de ser um segmento de estar atrás, mas o estar dentro de você. E a implicação disso, cara, é tão magnífica, porque no fim, se Cristo já está em você e você já está seguindo ele tão facilmente quanto você respira o ar, aí ficou fácil de te amar. E é fácil amar o outro também que tá vivendo isso. Aí entra o Thomas Merton, né? Com a imitação de Cristo, né? Não. É o Thomas Merton? É Thomas de Kempis, pô. Aí, tá vendo? Errei o Tomás, pô. É que os caras é tudo bom. Pode ser captado como Thomas More, por exemplo. Tudo bom. Essa é uma leitura que passa piadas internas, né, Alexandre? Mas essa é uma leitura que passa meio longe, assim, do meu radar, não é? Mas eu entendo aí essa questão do segmento. Quem trabalha muito a questão de segmento, né, Alexandre, é a teologia latino-americana, né? John Sobrino, esse mais perto do meu radar. Aparecida, né? Discípulos e missionários. Aparecida fala muito. Exato. A minha espiritualidade de segmento passa muito mais aí por esse radar, menos por esses clássicos, assim. E eu não sou nenhum herege por causa disso. Alexandre, jamais. Pra caminhar aí meio pro final, né? Já que a gente falou dos prós e dos contras do segmento de Jesus, e a gente já começou falando do contra o aceitar Jesus, tem pró no aceitar Jesus? Não. Em nome da liberdade, da honestidade intelectual, tem pró, não? Eu acho que tem. E talvez até ajude aí quando alguém vier falar assim, você aceita Jesus? Talvez depois desse programa você vai dar um sorrisinho interno, assim. Porque, Pedro, de todo modo, para nós que cremos, Jesus
não foi só um grande mestre. Jesus foi o salvador do mundo. E aquilo que ele fez de maneira perfeita e independe de qualquer outra coisa que possa vir a acontecer no resto da história, né? O evento salvífico foi definitivo, foi suficiente e foi, digamos, avassalador, né? Sim, sem dúvidas. Ninguém é capaz de resistir ao evento salvífico da redenção de Cristo, né? E aí... Porque é uma salvação universal, né, Alexandre? A gente já falou nisso em outros programas, né? Sim. É uma salvação para todos. E aí, aquela frase que a gente usa muito nos memes, cabe perfeitamente, que é o aceita que dói menos. Né? Aceita que Cristo salvou que dói menos. É, porque não tem muito o que ser feito. Ele fez e pronto, né? Sim, e isso, se a gente que crê entende desse jeito, né, te tira um peso de ter que ficar acossando todo mundo, sabe? Que pensa diferente de você, que crê diferente, né? Porque no fim, o evento salvífico, sim, ele fez a parte mais difícil, né? E aí sim, tem o lado de que cada um tem que dar o seu sim, tem que manifestar que entendeu a parada toda, mas de todo modo, é mais fácil as pessoas aderirem a essa ideia gigantesca, né? Que aqui a gente já puxou de um lado para o outro, já revirou de salvação, se ela consegue ver a beleza da coisa, do que se você fica mostrando um foguinho lá do inferno, que se você não se cuidar, você vai cair. Né? E então eu diria assim, né? Que a gente tem que voltar pro encantamento. Se a gente apresentou o seguir como um encantamento, pô, aquele cara fala da hora, mano. Jesus, as ideias dele é muito louca. Agora, a gente volta pro encantamento, tal quando você levanta de manhã e vê o sol nascer, e você fala, pô, mano, o sol nascer é muito louco. Ou quando você consegue ir na praia e ver o marzão assim, fala, velho, como o mar é o bagulho top. Sim. Do mesmo modo, quando você consegue enxergar o evento salvífico, você fala, pô, isso faz sentido, né? Isso é bonito demais. Sim, e aí você aceita, né? Você contempla, aceitar nesse sentido de contemplar, tal como o pôr do sol ou o mar. Sim, assim, eu penso que, lógico, nesse ponto de vista, é quase que uma profissão de fé, não é, Alexandre? Uhum. É tão incontestável que não me resta outra coisa senão aceitar. Exato. É como se fosse uma prova ou algo nesse sentido. É tão incontestável, é tão evidente que... Aí entra a questão da contemplação, não é? Você dobra os joelhos e reza. Sim. E a gente pode voltar, inclusive, para ver Statis Splendor, né? Sim. A verdade é tão esplendorosa que você não tem outra saída. Você não tem outra saída. Exatamente. E assim, aceite, não é? Aceite, porque é o evidente e você deve aceitá-lo. Caramba, hein, Alexandre? No fim, é melhor aceitar, seguir aceitando e deixar de lado todas essas outras querelas teológicas. A grande verdade é que, lógico, do ponto de vista cristão católico, o segmento vem primeiro do que qualquer outra coisa, mas analisar esses termos é também analisar de maneira muito honesta os prós e os contras daquilo que é o termo. Não há pró nem contra, aliás, só há prós em seguir Jesus, só há prós em aceitar Jesus, mas de fato, um pouco se há uma conclusão nessa conversa, é que o segmento, ele é urgente. É necessário nos colocarmos atrás para sermos outros Cristos, de modo que outros possam caminhar atrás de nós da mesma maneira que caminhamos atrás daquele que é a luz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem aceitamos como nosso Redentor. É isso, né, Alexandre? Pedro, eu vou fazer só uma pequena digressão aqui, Vai né? fundo. Pra gente poder, digamos, nos irmanar com uma outra parte, talvez, até da humanidade, que até torce o nariz pra essa ideia do crer. Talvez, nem todos. Mas você fica pensando, por exemplo, num cientista, né? Que tá lá fazendo o seu experimento e ele descobre uma coisa, né? Cara, isso é verdade.
aquilo que eu intuí lá no começo da minha hipótese se verificou como uma verdade. E ele necessariamente aceita, né, que aquilo que é algo bom, é algo que ele pode compartilhar daí pra frente, porque não há nada que diga o contrário disso, né? A realidade bateu com a teoria, e mais uma vez é o esplendor da verdade, né? E aí o que o cientista faz? Aceita que não é só uma desconfiança, é algo bom. Né? É porque é tão evidente que ele tem que aceitar, não é? É evidente que tem que aceitar. E ele vai mostrar para as outras pessoas, os outros cientistas, e os outros vão falar assim, puxa, é verdade, é bom isso. E vamos partir daqui por diante desses dados que a gente chegou. Sim. E como nós podemos aproximar ciência e fé a partir desse ponto. Abraço, Letícia Sarturi. Toda sexta-feira, escuta a ciência. Escuta a ciência. Pois é, com participação da Alice. Então, cara, isso é muito importante, né? Sim. Nós que cremos, nós temos um dever aí sim, de proclamar aquela verdade que bateu a nossa porta, que iluminou a nossa consciência, né? Agora, claro, e é um dever de cada um acolher ou não, né? Perceber a verdade ou não, né? E aí entra todo o outro lado, que é a salvação individual, que é sim o aceitar ou não aceitar, como algo que distingue sim quem é cristão e quem não é, e quero acreditar que quem não aceita, no fim, é que ainda não foi atingido por esse raio. Por esse esplendor da verdade. Pelo esplendor da verdade. E aí cabe sim o nosso esforço de mostrar o esplendor, né? Não ser ofuscador, não ser o obscurantizador da verdade. Sim. Aqui eu vou retomar, Alexandre, e para terminar mesmo, a Lumen Gentium, que fala que as pessoas conhecem Jesus esplendor. Cristo. Lumen Gentium, luz para os... Né? Mas ela fala de que se o mundo ainda não conhece realmente a Cristo, é porque a igreja ainda não testemunhou de maneira correta, de maneira suficiente, ela precisa rezar para se purificar e testemunhar da melhor maneira. Ou seja, como ela vai ser luz? Na medida que ela resplandecer a verdade que é Jesus Cristo e fazer isso de maneira pura, né? Sem interesses outros que não seja a salvação das pessoas. É isso. Alexandre, tem mais alguma coisa ou não? Não, Pedro. Acho que... Foi bom. Foi muito mais que bom, foi ótimo, né? Com isso a gente tá fazendo programas em preparação para o Natal. Olha pro seu presépio aí que depois você vai saber os outros temas, né, Alexandre? Por enquanto foca na estrelinha. Foca na estrelinha. Abraço, Henrique Foca. O bingo na conversa. Aê. É isso, pessoal. Olha, de novo, muito rapidamente, a gente quer agradecer os nossos patrões e convidar você que não foi, caso queira entender mais aí os patrões de uma conversa. Teve gente que já ganhou prêmio, né, Alexandre? Ganhou desenho e tudo, fez uma doação maluca, mas a gente não quer doação grande não. Ali, R$1 que você fizer, você já entra no grupo dos patrões já. A gente gosta, sempre tem alguma coisinha nova acontecendo por lá. Tenta entrar lá no Apoia-se Patrão de uma Conversa pra você ver como pode ser legal. Eu fico por aqui de recado, Alexandre. Eu só lembro que o conversaconosco@gmail.com está de portas abertas para acolher o seu insight, quem sabe, a sua iluminação, mas também a sua sugestão, a sua reclamação, porque afinal de contas a gente também dá bola fora, né, Pedro? Várias. Quase o programa a gente dá uma. Às vezes a gente também precisa de um puxão de orelha e esse é o caminho, né? É um dos caminhos, eu diria, é o caminho privilegiado. Mas também nas redes sociais, sempre @conversa e na rua, né? Só não taca ovo e pedra na gente. Né, o resto não tem problema. É isso aí. É isso, olha, você que fica, um beijo, um abraço e um aperto de mão. Até semana que vem. Tchau, tchau.